Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho, por mais um dia que o Senhor nos permite, ó Deus, vivermos na Tua presença e para a glória do Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nesse dia. Te agradecemos por cada pessoa que o Senhor congrega aqui neste lugar para prestar-te culto, cantar louvores, vivermos a comunhão e também recebermos a Tua palavra. Este é o momento, ó Deus, em que nós nos aquietamos, nos assentamos para reverentemente meditarmos na Tua palavra. Que todo impedimento a ela, qualquer barreira de qualquer sorte espiritual, natural, que elas sejam vencidas agora pelo poder do nome de Jesus. Fale conosco, ó Deus, e que o propósito para o qual o Senhor envia a Sua palavra fique claro no coração de cada um. Em nome de Jesus oramos. Amém. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 também diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Amém. Até o versículo 6, por enquanto. A carta aos Hebreus, não sei se todos sabem, e quem sabe vamos recordar, ela foi escrita numa época de grande perseguição. Uma época em que os cristãos estavam sendo caçados, presos, torturados e mortos. Quando alguém se assumia cristão, ele era rejeitado pela própria família. Ele era queimado no comércio, portanto, perdia a família, perdia a oportunidade de trabalho. Ele era também atacado por um verdadeiro terrorismo teológico, falando que Cristo não era o Cristo. Então, além da perseguição, risco de vida, ser preso, torturado e morto, ele perdia a família, perdia a vida social. Era um compromisso que trazia uma grande renúncia para os cristãos na época da perseguição da igreja primitiva, na época em que foi escrita a carta aos Hebreus. E nessa época muita gente se viu tentado a abandonar a fé. Era muito difícil crer em Jesus e viver uma vida cristã. Era o começo da vida cristã. Hoje, nós estamos no final. Ali a igreja estava começando. Hoje a igreja está, ninguém tem dúvida disso, encerrando as suas atividades. A nossa situação, ela não é diferente. Embora aqui no nosso país, em alguns lugares sim, mas na grande maioria dos países da terra, não existe uma perseguição como existia naquela época, mas existe uma grande sedução. Então o mundo, o diabo através do mundo, criou um estilo de vida no mundo, que esse estilo de vida ele seduz, ele atrai as pessoas e encobre aquilo, tenta encobrir dos olhos das pessoas aquilo que Deus fez por elas em Cristo Jesus. Então, se por um lado nós não somos atribulados, mas nós vivemos num tempo em que professar a fé também exige uma grande renúncia. Você é seduzido em todas as áreas da sua vida para viver uma vida diferente daquela que Deus quer que você viva. E o diabo tem conseguido mais resultados na sedução do que na perseguição.
Então, o número de pessoas que se perde nesse período de sedução, que deixam a fé para viver um tipo de vida que o inimigo projetou para as pessoas viverem, para eles não perceberem a vida que Deus queria que eles vivessem, é muito maior o número de baixas. Na época, algumas pessoas se desviavam? Sim, era muito difícil ser cristão. Mas hoje, através da sedução, a grande maioria das pessoas se perdem. É um número muito pequeno que se mantém fiel a Deus. E a carta aos Hebreus serviu como uma cura, como um alerta da parte de Deus, trazendo consolo para os perseguidos. E o escritor aos Hebreus, na unção do Espírito, ele mostra que apesar da perseguição, eles deveriam ficar firmes, porque a perda, se eles renunciassem à sua fé, seria gigantesca, enorme, inexplicável. Então, mesmo sendo perseguido, eles deveriam manter a sua fé. E o texto começa, Hebreus todo vai dizer isso, mas eu quero apenas aqui iniciar. O texto começa dizendo 1:1, quando ele disse, olha, Deus antigamente falou com os nossos pais, com os nossos antepassados de muitas maneiras. E a nós, nos últimos dias, na era cristã, ele nos falou através do Filho. Você deve saber as maneiras que Deus já falou no Antigo Testamento. Deus já falou através de anjos, com Jacó, com José. Deus já falou através, com Abraão, né? Deus já falou através de sonhos. Deus já falou escrevendo numa parede com um rei. Deus já falou com um profeta na boca de uma jumenta. Deus falou com muitas pessoas verbalmente, eles ouviram a voz vindo do céu falando com eles. Deus falou de muitas maneiras ao longo da história da humanidade. O escritor aos Hebreus está lembrando os irmãos perseguidos disso. Ele falou, mas a nós nos últimos dias, ele nos falou através do seu Filho. O Filho a quem ele constituiu herdeiro de tudo e por meio de quem ele também fez o mundo. E ele diz no versículo 3, nós lemos, ele é a exata imagem, ele é a exata expressão do seu ser. Ele está aqui representando Deus, mas ele é Deus na sua integridade. Ele só está de homem, Deus está de homem entre nós, por causa do homem. E ele está aqui por causa do homem, para resgatar o homem e dar ao homem tudo aquilo que ele conquistar como homem. E agora nós vamos ver que ele tudo criou, tudo fez, ele tudo herdou. E se nós perguntássemos, para que Deus quer isso? Ele não quer para ele. O escritor aos Hebreus vai dizer, ele não veio aqui fazer isso por ele, ele veio fazer isso aqui por nós que somos humanos, porque tudo isso inicialmente foi criado para o homem, mas o homem perdeu, e quando ele perdeu, Deus veio em seu socorro, e agora vai resgatar e devolver isso ao homem gratuitamente. E o homem vai herdar pela fé nele e pelos méritos dele tudo aquilo que ele criou e o que se perdeu e que agora ele regenerou e que ele vai levar para a sua glória para viver como humanos, seremos transformados, para viver como ele, Jesus homem, vivia com Deus antes de ser homem. Isso é mais grandioso do que qualquer pessoa possa imaginar para a sua própria vida. Só esses 3 versículos nos levam a entender que quando nós sofremos, ou sonhamos, ou choramos por alguma coisa, e não entendemos por que Deus não nos deu ou não nos dá, quando você lê isso, você diz assim, tem razão dele não dar. Ele já deu muito mais do que isso, eu estou chorando por menos. Como que alguém sofre abrindo mão do que vale mais para ter o que vale menos? Quem aqui faria isso de sã consciência? Se alguma vez você trocou uma coisa que vale mais, muito mais, por uma coisa que vale muito menos, você deve lembrar dessa ocasião e rir de como você foi bobo, de como você não usou a razão, de como você deveria ter pensado, não deveria ter deixado isso acontecer. Porque isso é insano. Só criancinhas inocentes fazem isso, ou pessoas que não fazem mais uso da razão.
Qualquer pessoa em sã juízo vai sempre trocar o que vale mais pelo que vale menos, e nunca o que vale menos pelo que vale mais. Imagine agora nós, diante de Deus, fazendo isso o tempo todo. Se alguém fizesse isso o tempo todo, como é que você o qualificaria? Qual o conceito que você daria para essa pessoa que o tempo todo escolhe o que vale menos e rejeita o que vale mais? O texto ele está dizendo que nós, que somos da época da igreja, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, veio para fazer o que veio fazer por nós. E o sucesso dele é o nosso sucesso. Eu não vou poder ler todos os versículos, mas se você ler até o 3 só, você vai ver que tudo que ele fez por nós, e isso agora é nosso, e ele está feliz por nós. Os anjos de Deus, criados por Deus, hoje nos assistem por causa dele, eles estão numa posição de inferioridade a nós. O versículo vai dizer, eles são ministros de Deus, espíritos ministradores. Eu estou lendo 1:14, ó. Vou ler o 13 para você entender. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são porventura todos eles ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Jesus está dizendo, sabe os anjos? Sim, nós fomos originalmente criados menor do que eles. Originalmente, antes do pecado, mesmo no seu estado de relativa perfeição que Adão foi criado, o Adão e Eva eles eram menor do que os anjos. Os anjos, em função de onde vivem e do que fazem, eles são maiores que os homens. E aconteceu a queda de Adão. E Deus amou o homem, vendo ele enganado, imundo, perdido, sem valor, destinado à perdição. E Deus planeja enviar Jesus. E Jesus, então, agora, ele vai ser Deus de homem. Ele vai estar aqui de homem, mas ele é Deus. O texto vai dizer, ele é a exata imagem do seu ser. Ele é a expressão perfeita do que Deus é na sua íntegra. Entende porque quando Tomé disse, Senhor, mostra-nos o Pai, ele falou, há tanto tempo estou com vocês, como você diz, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Ele está dizendo, eu estou aqui na íntegra, eu só estou vestido de homem por causa de vocês homens, eu tenho que me tornar um de vocês. Vocês não são nascidos de mulher, eu também fui nascido de mulher. Eu estou igual por vossa causa. E sabe por que eu vim me tornar um igual a vocês? Porque eu quero levar vocês para conhecer a vida e viver a vida que eu tinha antes de ser homem. E aí o texto começa a falar da grandeza da conquista de Jesus e diz que ele, na sua obediência a Deus, sendo o homem que Deus queria que todo homem fosse, ele herdou toda a criação. Vou repetir. Ele herdou e se tornou senhor de toda a criação. Tudo que existe, nos céus e na terra. Ele já não era senhor disso? Era senhor disso como Deus, mas como homem não. Agora ele herdou isso como o filho do homem. E para que ele quer isso como homem? Para dar de herança aos seus irmãos. Por isso ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. O texto diz, sabe por que ele não se envergonha de chamá-los de irmãos? Porque em tudo ele se fez igual a eles. Em tudo. Ele veio para se tornar um igual. E não é para a gente ficar com lamentando porque ele deixou a sua glória. Não, ele deixou para nos levar para ela e retomá-la logo após a sua morte. Voltou, diz o texto, quando ele conquistou todas as coisas, ele venceu a morte, voltou e assentou-se ao lado de Deus no seu trono de majestade. E ele veio para fazer isso a fim de levar todos aqueles que acreditam no seu amor, na sua obra com eles. Fez por eles. E quando você vê que tudo isso já é seu, já te pertence, tudo que Jesus é, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus conquistou, tudo que Jesus herdou, isso já é seu, você vai reclamar do quê? Você vai chorar por quê? Você vai pedir o quê? Você vai lamentar o quê? O que você trocaria por isso? Quem entende isso, crê nisso, por isso o texto vai dizer assim, olha, nós não podemos negligenciar a nossa tão grande salvação. Nós não podemos. É verdade que nós não entendemos a grandeza da nossa salvação.
nós não entendemos nos detalhes a fortuna de qual nós somos herdeiros, a felicidade que Jesus já conquistou por nós, a honra. Ele falou assim, acima dos anjos foram criados menores, mas agora, por causa da sua posição em Cristo, agora sabe o que os anjos são? Ministro de Deus enviado a favor daqueles que vão herdar a salvação. Se tiver duas pessoas conversando na terra, e uma é herdeira da salvação em Cristo Jesus, os anjos de Deus estão a serviço dela e não da outra. Isso a gente não vê, mas é assim. Nem sempre ele vai interferir na tua vida e nem nas tuas decisões, porque Deus, quando nos criou, criou criaturas livres. Mas os anjos de Deus estão ali marcando aquele território, porque eles são de Deus, são agentes de Deus, é a segurança celestial. Eles estão ali assistindo, porque você é um herdeiro da salvação. E foi isso que Jesus disse mesmo. É o que o escritor está dizendo. Ele reconhece que a perseguição é violenta, ele reconhece que a sedução do tempo final é violenta. Então muita gente hoje, por não ter esse conhecimento e não ter essa percepção, por não ter essa fé, ele compara a vida cristã do ponto de vista humano e a vida mundana do ponto de vista humano. Parece que o mundo criou atrativos melhores, coisas mais interessantes. O diabo consegue mais resultados quando se apresenta como sedutor do que como destruidor. É só você olhar para o que ele está fazendo no mundo. A quantidade de pessoas que já deixaram Deus para seguir as suas seduções, os seus valores, os seus encantos, os seus prêmios. Eles não sabem o que eles estão perdendo. Eles não têm a menor ideia do que eles estão abrindo mão. Imediatamente após a vida aqui, quando eles entenderem, aqueles que forem fiéis, o que é que Cristo fez na cruz do Calvário, vai se cumprir aquele versículo: a nossa leve e momentânea tribulação não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí você diz assim, leve? Eles estavam sendo caçados, eles estavam sendo mortos. Tem gente morrendo hoje. Como é que você chama isso de leve? Um cristão não morre. Quando ele morre, ele entra na vida. Imagine ele na vida eterna e milhões de anos depois, sabendo que toda aquela herança, a riqueza do eterno e perfeito estado, é uma recompensa de Deus em Cristo Jesus, por ele ter sido fiel a Jesus. Quando ele vê o que ele ganhou pelo que ele perdeu, ficou leve. Porque a gente compara o sofrimento, sabe por que vale a pena sofrer? Depende do que você vai ganhar. Então, se você vai sofrer em 4 horas de trabalho, isso equivale a uma recompensa salarial de uma quantidade. Mas se você se sujeitar a trabalhar 8, significa que você vai ter uma recompensa maior. Se você se sujeitar a trabalhar 12, significa que você vai ter uma recompensa maior. E tem gente que até se mata por recompensa. Agora, quando alguém ver o que ele herdou em Cristo Jesus, por ele ser fiel até a morte, quando ele olhar a recompensa, é o que disse Paulo, a tribulação ficou leve, comparado à herança. Momentânea, eu sofri 30 anos, 40 anos, 50 anos. Quando você comparar 50 anos na eternidade, você vai falar, aquilo foi um susto, foi um tempozinho de sofrimento, porque a era cristã é eterna. Ela não tem fim. O eterno e perfeito estado, ele é para sempre. Então o escritor está iluminando a mente daqueles que sofrem, daqueles que são seduzidos, dizendo, olha, você não pode se esquecer do que Deus fez por você em Cristo Jesus, e isso já está feito, isso já é teu. Você não vai abandonar isso, menosprezando o que Deus fez por você. Porque quem dispensa isso, Deus não tira isso de ninguém. Mas quando alguém abre mão disso, ele não tem nada comparado a isso. Ele não tem uma segunda chance. Então, querido, quase todas as coisas que nós queremos, que nós sofremos por ela, que nós pedimos, elas são infinitamente menores do que aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Isso já é nosso, isso já é seu. O que nós precisamos agora é tomar cuidado. Olha, leia comigo na sua Bíblia 2:1. Ó. Portanto, você que tem um destino de viver acima dos anjos, diz assim, olha, portanto convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição,
Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada por aqueles que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Olha como é que o texto é claro. Ele falou, isso que Jesus fez por nós, que Deus fez por nós em Cristo Jesus, é grandioso. Então, nós devemos atentar, tomar cuidado com tudo que nós já ouvimos, porque o que nós ouvimos foi dito pelo Filho. É diferente do que o que foi dito no Antigo Testamento pelos anjos, por sonhos, por profetas, por astros, magos sendo guiados pelas estrelas, por circunstâncias, Jonas sendo engolido por um peixe. Falou, não, nós fomos alcançados e quem falou conosco foi o Filho, a exata imagem do Deus Criador que tudo criou nele e por ele. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se quem não deu bola, ouvido ou valor à voz dos anjos recebeu a justa retribuição, e nós? Se nós negligenciarmos a voz do Filho, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como? Não tem como. Então, queridos, eu posso ser negligente com as minhas coisas pessoais, posso perdê-las, conseguir outras, me arrepender, posso ser negligente com os meus objetos. Se você for negligente no trânsito, você vai tomar multa ou provocar acidente, isso vai trazer penalidade. Se você for negligente quanto à sua salvação, como escapar? Negligenciar, não dar o devido valor, não dar a devida importância a essa tão grande salvação. Então, como escaparemos se não atentarmos para isso? Ela foi anunciada por Deus, confirmada com sinais e milagres e maravilhas e pelo dom do Espírito Santo. Se você continuar lendo o capítulo 2, você vai ver que o escritor continua dizendo das coisas grandiosas que Deus já fez pelo seu povo e que isso é deles. Deus é grande, tudo que ele faz é grande. Deus amou grande, perdoou grande, honrou grande, enriqueceu grandemente. E só tem um perigo, é você não entender que o Evangelho de Deus chegou através do próprio Deus que habitou entre nós. E quando ele voltou para a sua glória, ele enviou o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habitou entre nós exatamente para nos fazer entender a palavra dele, que é ele é o Verbo. E ele é Deus conosco, ele é a exata imagem do seu ser. Por isso esse livro não envelhece, por isso esse livro é diferente de qualquer livro. Então, diz que ele fez tudo isso por nós. Lê comigo na sua Bíblia, ó. Capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele a quem todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos um. Está dizendo, Jesus que santifica e aqueles que são santificados com Jesus, são todos um. É o que o texto está dizendo. Por cuja causa não se envergonha de chamá-los irmãos. E aí o texto vai dizendo que foi por causa deles que ele destruiu o diabo, se fez homem, para vencer a vitória do homem, para dar ao homem tudo aquilo que ele veio fazer aqui como Jesus homem. Ou seja, se não fosse por nós, para nos levar para ele, para nos dar a conquista dele, o mérito dele, o perdão dele, a justiça dele, o cancelamento da dívida, a vida, tudo. Se não fosse por nós, ele não teria vindo. Ele não precisaria de fazer isso por ele. Alguém acha que conseguiria fazer melhor por si mesmo? Não. Você acha que alguém faria melhor por você? Não. Claro que não. Ele fez. Então agora, nós temos
que entender que nós somos participantes da vocação celestial. E como você é participante da vocação celestial, essas coisas gloriosas, heranças grandiosas, tudo isso já é seu. Como que a gente vai chorar por coisas menores? Lê o capítulo 3 comigo, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Um último texto que eu quero ler. Versículo de número 7 do capítulo 3. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e me viram por 40 anos, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Olha o aviso para nós. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel de se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça o coração pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo. E se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido, procuraram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O texto quase não precisa de explicação, ele é claro. Ele falou assim, irmãos, vocês se lembram que uma vez Deus operou poderosamente para salvar um povo? E eles começaram a provocar Deus no caminho, porque eles não estavam contentes de ser povo de Deus. Eles começaram a murmurar querendo coisas. Pelo que Deus se indignou contra eles e falou, vocês não entrarão no meu repouso. E esses que ouviram essa palavra não puderam entrar. Alguns, que não fazia parte da desobediência, entraram, mas a maioria pereceu. Agora o escritor aos Hebreus está falando, eu estou vendo que vai acontecer a mesma coisa agora. E embora nós tenhamos a mesma palavra que está sendo pregada pelo mesmo Espírito, parece que a palavra não surte efeito no coração de vocês. Foi deixada a promessa, mas parece que tem gente que ouve uma promessa dessa, de que Deus o perdoou, que Deus o amou, e que Deus o honrou e enriqueceu, e que ele vai estar vivendo acima dos anjos. Isso não muda nada. Ele volta para a vidinha dele. Outros ainda ficam questionando a palavra, como na provocação. Falou assim, olha, nunca aconteça com vocês, de vocês ficarem provocando o Senhor. Quando que a gente provoca o Senhor? Quando você entende a palavra dele e não cumpre, quando você não dá a mínima. Aqueles que me provocaram tombaram no deserto. Existe um cristianismo hoje, que eles provocam Deus o tempo todo. Ah, não sei se eu quero, porque eu gosto, eu não gosto. Eu gosto daquela igreja, não gosto daquela igreja, eu gosto daquele pastor, eu não gosto daquele pastor. Não, queridos. Quem está pregando a palavra de Deus, esquece o vaso, olha para a água. Ah, eu não gosto dessa palavra, eu não gosto daquela. Isso é provocação ao Senhor. Assim, nunca aconteça de haver no vosso coração um sentimento perverso que endureça o vosso coração para chegar ao ponto de você ouvir alguém falando a palavra do Filho e você rejeita a palavra do Filho. Irmãos, se tivesse o anjo Gabriel falando de Deus para nós, eu sei que isso não é possível, que talvez o estrondo das asas do anjo Gabriel, uma vez que eles se locomovem pelo universo, arrebentaria tudo isso daqui. Mas se fosse possível,
tivesse um anjo aqui, reluzente, pregando a palavra aqui, falando da palavra. Eu, Gabriel, quero dizer para vocês, e aqui tivesse qualquer um de nós, pregando a palavra de Deus. Qual palavra você acha que tem mais valor? Ali é a palavra de uma criatura. Essa aqui é a palavra do Criador. Não é quem está falando, é a palavra que ele está falando. Ali é de um anjo criado. Aqui é a palavra do Criador. O Criador de todas as coisas. Aí o texto diz, irmãos, nós precisamos ficar atentos, porque quem desobedeceu à voz dos anjos no Antigo Testamento foram punidos. Moisés obedeceu à voz que veio do fogo, da sarça. Jonas ouviu a voz de Deus das trevas do ventre de um peixe no profundo do oceano. E se curvou e falou, veio a mim a palavra do Senhor. Do inferno gritei, disse ele. Do inferno gritei. Em meio às algas, trevas, sobre as ondas e vagas. E ele me ouviu. Falou, nós cristãos, porque quando a gente fala assim, nós vamos receber um corpo glorificado de glória igual de Jesus. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque toda a conquista dele é nossa. É sua, ele conquistou isso por nós. Não fez por ele. Por isso o texto diz, esse que é a exata imagem do seu ser, embora ele esteja num corpo humano, ele é o sustentador, é nele que tudo existe, foi ele que criou todas as coisas. E sabe por que ele fez isso? Para vocês, irmãos. Vocês que estão sendo mortos, perseguidos, seduzidos. Foi assim com eles, é assim com vocês. Mas tudo estará com ele, nele, por toda a eternidade, para sempre. Amém. Portanto, qualquer coisa que a gente perder aqui não é nada. E qualquer coisa que a gente ganhar aqui e perder aquilo lá, nós perdemos tudo. Aí ele diz, convém a gente atentar com mais diligência para as coisas que nós já temos ouvido. E jamais haja no vosso coração um sentimento perverso de se endurecer contra a palavra de Deus. Porque quem rejeitou a palavra de profeta morreu. Os irmãos, viu quanta gente morreu por rejeitar a palavra de Moisés? Porque não é Moisés. Moisés só estava falando da palavra que Deus mandou ele dizer. Então, se a nossa herança é grande, se a riqueza que repousa sobre a sua vida é grande, você não pode viver descuidadamente, senão você perde. O ladrão sempre quer roubar fortunas. O ladrão não suporta ver uma vida enriquecida que ele quer arrumar um jeito de empobrecê-la. Então o inimigo tenta seduzir as pessoas para viverem um cristianismo das virgens loucas, ou banalizar a palavra de Deus, ou se rebelar. Quanta gente hoje fala contra a palavra? Ah, porque eu não gosto daquela igreja. Vem cá, se aquela igreja não existisse, sua vida seria melhor? Acho que não, né? A igreja não faz mal para ninguém. Só se for seita. Mas uma igreja. Ah, eu não gosto daquele pastor. Se aquele pastor não existisse, sua vida seria melhor? Eu não gosto do ministro do louvor. Se ele não existisse, minha vida seria melhor? Ainda que fosse, ele não existe para mim. Nós não existimos um para o outro, nós existimos para Deus. Juntos, nós não estamos aqui para nos agradar. Não precisa ter a preocupação de me agradar, eu não preciso ter a preocupação de te agradar. Nós estamos agrupados pelo fato de sermos alcançados pelo amor de Deus e agrupados para sermos herdeiros de todas as suas heranças. Somos afortunados. Eu digo afortunado porque eu não encontro um termo melhor. Nós somos agraciados, somos abençoados, somos aqueles que a graça de Deus caiu na nossa cabeça. E tudo isso é nosso. Falou, você só não pode esquecer que isso daí foi um grande plano de Deus, um grande sacrifício de Jesus, uma obra que Ele fez por toda a eternidade, isso já está feito. Você não pode jogar isso fora. Você não pode duvidar que tudo isso é seu e deixar o inimigo roubar. Essa riqueza que existe em Cristo Jesus. É isso que ele vai contando até o final da sua carta para os irmãos hebreus que estavam fugindo de uma terrível perseguição. Então, se dizer cristão, era só quem tinha essa plena confiança daquilo que Deus fez por ele e exatamente com o que ele estava se comprometendo, que ele ia ganhar com isso. Por isso eles não temiam morrer.
Morrer era lucro. Por isso o cristão fiel hoje, ele não tem medo de renunciar os prazeres do mundo, os prazeres da carne, as ofertas do mundo, porque ele conhece os prazeres do reino do céu, as ofertas do reino do céu, as bênçãos do reino do céu, e ele não vai trocar algo desse valor por coisas momentâneas, passageiras, ilusórias. É uma questão de inteligência. Ele não vai fazer isso. Diz o texto, nós que somos participantes da vocação celestial, lembre-se disso. Porque, mesmo sendo deixada a promessa, parece que muita gente não vai entrar nesse repouso, porque apesar de ser pregado a ele as boas novas, parece que a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Eu quero encerrar dizendo que, infelizmente, esta profecia de 4:2 de Hebreus se cumpre hoje. Tem gente que vai ouvir uma palavra, 10 palavras, 20 palavras, 30 palavras, e ele vai fazer exatamente o que ele quer. Ele não vai dar a mínima. Ele vai continuar no curso da sua vida, servindo o seu ego, servindo os seus olhos, seus caprichos, e um dia ele vai perder o repouso de Deus. Não é porque Deus não falou, eles foram pregadas a palavra das promessas. É que elas não produziu efeito na vida deles. Ela não estava misturada com a fé. Porque a fé nos movimenta, a fé nos leva a agir, a fé nos leva a nos comprometer. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos em conjunto fazer o seguinte pensamento. Quem olhava para Jesus, ele era Deus num corpo humano, o Deus que se fez homem. Nunca ninguém poderia imaginar a glória daquele homem, o poder daquele homem, a capacidade dele. Ele parecia um judeu qualquer. É exatamente isso que acontece com o cristão. Quem olha para a sua vida, você parece uma pessoa qualquer. Qualquer pessoa vai te ver como uma pessoa qualquer. Ele não tem a menor ideia das promessas de Deus que repousam sobre a sua vida. As pessoas não têm a menor ideia de quem você será depois que a sua vida passar. Sua riqueza, sua beleza, sua glória, sua honra, sua vida. Eles não têm a menor ideia do que nós somos e com quem eles estão falando. Por isso a Bíblia diz, pessoas, homens e mulheres que o mundo não era digno de tê-los aqui, por causa dos méritos de Cristo Jesus. Pense nisso. Antes de você reclamar de alguma coisa que Deus não te deu, lembre-se do que Ele já te deu. Antes de você se frustrar por aquilo que Ele não fez, lembre-se do que Ele já fez. Não troque o que vale mais por algo que não vale nada ou muito menos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença, Senhor. Acabamos de ouvir a sua palavra e nos rendemos a ela como sua palavra. Recebemos ela como sua palavra. Viemos aqui, ó Deus, para ouvi-la. E agora, ó Pai, nós entendemos e queremos guardá-la no nosso coração para não pecar contra Ti. Reconhecemos, ó Deus, que somos vulneráveis neste mundo e que às vezes não damos às Tuas promessas o valor que elas têm. Vergonhosamente, Deus, é assim que somos. Por isso te pedimos perdão em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, praticar esta palavra. Não negligenciar essa tão grande salvação. Valorizar, ó Deus, o seu plano,
o seu amor, o seu perdão na nossa vida. Entendermos, ó Deus, que apesar da nossa limitação, nós podemos valorizar mais o que o Senhor fez por nós na nossa vida. Por isso, Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender isso, a não se esquecer disso e a praticar isso o tempo todo. Porque o Senhor já nos enriqueceu, o Senhor já nos ressuscitou, o Senhor já nos deu vida, o Senhor já nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por sermos tão privilegiados, tão abençoados, tão amados por Ti, ó Deus, em Cristo Jesus. Agora eu te peço, ó Deus, nos ajude a vivermos isso no dia a dia. Nos ajude, ó Deus, a compartilhar isso. Nos ajude, Senhor, a viver a vida que o Senhor sonhou para que vivêssemos aqui, antes de chegarmos aí, ó Deus. Não temos dúvida, ó Deus, que o Senhor tem um plano para cada um dos Teus filhos, onde quer que eles estejam, todos os dias da sua vida. E que onde nós estivermos, ó Deus, nós possamos viver esta palavra na nossa vida e na Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro, ó Deus, pela vida de todos que comparecem na Tua presença. Estamos em pé aqui, ó Deus, na Tua presença, após ouvir a Tua palavra, te dizendo, ó Deus, que ela se cumpra na nossa vida. Que sejamos, ó Deus, valorosos em resistir, em renunciar tudo aquilo que o mundo oferece, para valorizarmos tudo aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Deus, se tem aqui alguém doente, oprimido, sofrendo, triste, o Senhor é o nosso Deus, é na Tua presença que nós nos curamos. Por isso eu te peço, Pai, olha para esta vida agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, opere nela. Aquele que está perdido, aquele que precisa de uma palavra, aquele que precisa de uma cura, de uma libertação, de um fortalecimento, de uma ressurreição espiritual. Deus, eu te peço em nome de Jesus, ilumina esta vida por amor de Ti mesmo. Liberte-a para a glória do Teu nome. Anula, ó Deus, todos os intentos do mal, todo o plano do inimigo de cegar, de oprimir, de esfriar, de roubar, de entristecer. Nós nos levantamos no poder que há no nome de Jesus para anular esses feitos das trevas. E dizer, ó Deus, que a ação do Teu Espírito Santo seja forte e poderosa na vida do Teu povo que tem prazer em estar nos Teus atos. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Deus, eu te peço em nome de Jesus, não me deixe, Senhor, esquecer essa tão grande salvação. Que ela fique viva no meu coração todos os dias da minha vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.